É extremamente comum ver ateus na internet afirmando que acreditar em Deus não passa de uma crendice irracional, como se não existissem razões ou evidências para crer nele. Mas isso não é verdade. Na realidade, existem argumentos filosóficos e científicos extremamente fortes que apontam para a existência de uma inteligência por trás do universo. E hoje vou apresentar 3 daqueles que considero os mais poderosos em favor da existência de Deus: o argumento cosmológico, o argumento do ajuste fino e o argumento do design inteligente. Comecemos então pelo argumento cosmológico. Antes de analisá-lo, porém, é importante esclarecer uma coisa: não existe apenas um argumento cosmológico. Ao longo da história, diferentes filósofos formularam versões distintas desse tipo de raciocínio. Em geral, todos eles partem de algum aspecto fundamental do universo, como o movimento, a causalidade ou a contingência das coisas, para chegar à conclusão de que deve haver uma causa primeiro, um fundamento último da realidade que chamamos de Deus. Por isso, quando falamos em argumento cosmológico, na verdade estamos falando de uma família de argumentos filosóficos. E aqui vou apresentar aqueles que consideram os 4 mais fortes: o argumento do primeiro motor, o argumento da causa primeira, o argumento da contingência e o argumento cosmológico de Kalman. Os 3 primeiros fazem parte das chamadas 5 vias, formuladas por São Tomás de Aquino no século XIII, como demonstrações filosóficas da existência de Deus. Aqui nos concentraremos apenas nas 3 primeiras. Vamos iniciar pela primeira via, o argumento do primeiro motor. Esse argumento tem origem na filosofia de Aristóteles e parte de uma observação extremamente simples do mundo. As coisas estão em constante movimento e mudança. Quando observamos a realidade, percebemos que tudo está em processo de transformação. Uma semente se torna uma árvore, um pedaço de ferro esquenta quando colocado no fogo. Um objeto começa a se mover quando alguém o empurra. Em outras palavras, as coisas passam de um estado para outro. Para explicar esse fenômeno, Aristóteles estabeleceu 2 conceitos fundamentais: potência e ato. Potência é um princípio intrínseco de possibilidade real ordenada a um ato determinado, ou seja, cada coisa já tem dentro de si capacidades reais de tornar-se algo, mas essas capacidades não são infinitas nem aleatórias. Elas apontam para resultados específicos. Por exemplo, uma semente é uma árvore em potência. Um bloco de mármore é uma estátua em potência. Você é um falante de latim em potência. Em outras palavras, potência é aquilo que algo pode vir a ser. O ato é a perfeição pela qual algo é efetivamente aquilo que pode ser. Isto é, toda coisa tem um potencial, mas apenas quando esse potencial se realiza é que ela se torna de fato aquilo que ela deveria ser. E é isso que chamamos de ato. Por exemplo, uma semente só é plenamente o que pode ser quando vira uma árvore. Alguém só realiza sua capacidade de aprender quando de fato aprende. Então, ato é esse momento em que a coisa atinge sua realização, deixando de ser apenas uma possibilidade e passando a ser algo real e completo naquele aspecto. Nesse contexto, o movimento não se refere apenas ao deslocamento mecânico no espaço, mas à passagem da potência ao ato. Mas aqui surge um princípio fundamental: aquilo que está apenas em potência não pode atualizar a si mesmo. Para passar da potência ao ato, uma coisa precisa ser atualizada por algo que já esteja em ato. Ou seja, apenas o que está em ato pode causar algo. Porque para produzir um efeito, é preciso já possuir aquilo de algum modo. Por exemplo, só o que está quente pode aquecer. Só quem sabe pode ensinar. Portanto, o ato é sempre a fonte da ação. Sendo assim, se cada mudança exige algo que já esteja em ato para atualizá-la, então encontramos na realidade uma cadeia de atualizações, uma coisa sendo atualizada por outra. Mas essa cadeia não pode retroceder infinitamente, porque se tudo precisasse ser continuamente atualizado por outra coisa sem nunca haver um fundamento último, então nada estaria sendo atualizado agora. Para entender melhor isso, vamos para uma analogia. Imagine um trem com infinitos vagões. Cada um só se move porque é puxado por outro, mas nenhum dos vagões tem um motor.
Agora me diga, o que está puxando esse trem? Se não existe uma locomotiva, algo que tem a força em si mesmo, então não importa se são 10, 1000 ou infinitos vagões. O resultado é o mesmo, nada se move. Por isso, São Tomás conclui que deve existir algo que seja ato puro, algo que não esteja em potência e que não precise ser atualizado por nada. Esse ser é o fundamento de todo movimento e de toda mudança no universo. Em outras palavras, a própria existência de mudança no mundo aponta para a existência de uma realidade última que move todas as coisas sem precisar ser movido por nada. Mas o raciocínio de São Tomás não para por aqui. Além do movimento, existe outro aspecto fundamental da realidade que também exige explicação: a causalidade. E é justamente a partir dela que surge a segunda via de São Tomás, o argumento da causa primeira. Mas antes de avançarmos, vamos esclarecer o que isso significa. Aqui estamos falando de causa no sentido de causa eficiente, ou seja, o agente, força ou processo inicial responsável por produzir, transformar ou movimentar algo. Por exemplo, o escultor é a causa eficiente da estátua, que molda o mármore. O marceneiro é a causa eficiente de uma mesa ou de uma cadeira. Os pais são a causa eficiente dos filhos. Ou seja, tudo que existe ou age depende de algo para existir ou agir. E aqui entra um princípio fundamental: nada pode causar a si mesmo. Para algo causar a si mesmo, ele precisaria existir antes de existir, e isso é impossível. Isso significa que toda coisa depende de algo fora dela para poder agir ou existir. Quando olhamos para os efeitos ao nosso redor, percebemos que cada um depende de outra causa, que por sua vez depende de outra, formando o que chamamos de cadeia de causas. Mas nem todas as cadeias funcionam do mesmo jeito. Algumas são temporais, como um dominó caindo. Uma peça derruba a outra, que derruba a outra, e assim por diante ao longo do tempo. A cadeia que aqui nos interessa, porém, é a cadeia simultânea de causalidade. Cada efeito depende de outra causa agindo neste exato instante, e nenhuma delas teria poder por si mesma. Pense, por exemplo, numa lâmpada acesa. Ela brilha porque recebe energia elétrica. Essa energia vem da rede elétrica, e a rede elétrica depende de uma fonte elétrica funcionando. Se a fonte parasse agora, a lâmpada apagaria imediatamente. Ou seja, cada etapa depende de algo que sustenta o efeito nesse instante, não apenas no passado. E é justamente por isso que não podemos ter uma regressão infinita de causas simultâneas. Se cada efeito dependesse apenas de outro efeito, nada estaria acontecendo agora. Para que tudo o que vemos exista e atue, deve haver uma causa primeira não causada, isto é, uma causa que possua poder por si mesma e sustente toda a realidade. Em suma, a segunda via de São Tomás de Aquino nos mostra que, observando o mundo em sua realidade cotidiana, somos levados a reconhecer um fundamento último que torna possível toda a ordem de causas e efeitos que nos cerca. Se a segunda via nos mostra a necessidade de uma causa primeira para sustentar a ordem das causas, a terceira via nos leva a pensar sobre por que existe algo ao invés de nada. E é aí que entra o argumento da contingência. Se você observar o mundo à sua volta, vai perceber algo curioso. Tudo o que conhecemos poderia não existir. Você poderia não ter nascido, sua casa poderia nunca ter sido construída. Nada disso é necessário, tudo isso é contingente. Mas o que isso significa exatamente? Dizer que algo é contingente não é apenas dizer que ele começou a existir, mas que ele não tem em si mesmo a razão da sua existência. Ou seja, ele existe, mas depende de outra coisa para existir. Ele poderia estar ou não estar aqui. Já o necessário é completamente diferente. Um ser necessário não apenas existe, ele não pode não existir. Ele não depende de nada externo. Ele não recebe o ser de outro. Ele tem em si mesmo a razão da sua própria existência. Enquanto o contingente é aquilo que poderia não ser, o necessário é aquilo que não pode deixar de ser. Agora pense o seguinte: se tudo o que existe fosse contingente, então tudo dependeria de outra coisa para existir.
teríamos uma espécie de cadeia. Isso existe por causa daquilo, aquilo por causa de outra coisa e assim por diante. Mas aqui surge um problema fundamental. Se tudo pudesse não existir, então é possível que em algum momento nada existisse. E se em algum momento não existisse absolutamente nada, nada poderia começar a existir depois, porque o nada não causa coisa alguma. Então, se tudo fosse contingente, a existência como um todo não teria um fundamento e, na prática, não haveria nada existindo. Mas, claramente, há coisas existindo no agora. Por isso, não podemos dizer que tudo é contingente. Deve existir pelo menos um ser que não possa não existir, não dependa de outra coisa, tenha em si mesmo a razão da sua existência. E é exatamente aqui que a reflexão de São Tomás alcança seu ponto mais profundo. Esse ser não é apenas algo que existe por si, ele é mais do que isso. Ele é o próprio fundamento do existir. Enquanto todas as coisas que conhecemos apenas têm existência e por isso dependem de algo, esse ser não apenas tem o ser, ele é o próprio ser subsistente. Ou seja, ele não recebe a existência de outro, não pode deixar de existir e é aquilo que sustenta a cada instante tudo e o que existe. É isso que, na tradição filosófica, chamamos de Deus. Não como mais um ente entre outros, mas como a própria fonte de todo ser. Aquilo que faz com que qualquer coisa possa existir. E no fim das contas, é isso que a terceira via nos revela. Se existe algo ao invés de nada, é porque existe um fundamento último, um ser que não pode não existir, e do qual toda a realidade depende. Podemos perceber, portanto, que as três vias de São Tomás partem de pontos diferentes, três caminhos diferentes: movimento, causalidade e existência, mas todos apontando para a mesma realidade, um fundamento último que não depende de nada, que não pode deixar de existir e que sustenta tudo mais. Porém, há quem possa afirmar que esses argumentos não passam de especulações abstratas da filosofia medieval, o que por si só já estaria errado. Mas o mais interessante é que, quando olhamos para o que a ciência moderna descobriu sobre o universo, encontramos uma linha de raciocínio que aponta na mesma direção. E é disso que se trata o argumento cosmológico de Calão. Este argumento é estruturado em duas premissas e uma conclusão. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. A afirmação da primeira premissa é uma ideia profundamente intuitiva e constantemente confirmada pela nossa experiência. Coisas não simplesmente surgem do nada. Se algo passa a existir, há sempre uma explicação para isso, alguma causa que o trouxe à existência. Negar isso implicaria dizer que as coisas podem surgir do nada, sem qualquer motivo, o que é metafisicamente absurdo. Já a afirmação da segunda premissa é sustentada por dois tipos de evidência, filosófica e científica. Do ponto de vista filosófico, um passado infinito não pode existir. Um infinito real não pode ser percorrido passo a passo. Se o passado fosse infinito, o momento presente nunca poderia ter sido alcançado. Mas claramente estamos aqui, portanto, o passado deve ser finito. Do ponto de vista científico, a cosmologia contemporânea indica que o universo teve um início. O modelo do Big Bang sugere que o espaço, o tempo, a matéria e a energia surgiram a partir de um estado inicial finito. Em outras palavras, o próprio universo teve um começo. Dessas duas premissas, segue-se logicamente que o universo tem uma causa, e essa causa não pode estar dentro do próprio universo. Portanto, a causa deve ser atemporal, imaterial, extremamente poderosa e capaz de escolher criar. Em outras palavras, uma causa pessoal, aquilo que chamamos de Deus. Mas aqui surge uma nova pergunta. Mesmo que exista uma causa do universo, que tipo de causa é essa? Será que estamos falando apenas de uma força abstrata ou de algo que revela inteligência, propósito ou intenção? E é exatamente isso que encontramos no próximo passo dessa investigação. Quando olhamos para a estrutura do cosmos, descobrimos algo surpreendente. As condições que permitem a existência de vida são extremamente específicas. Pequenas variações em certos parâmetros fundamentais e simplesmente não estaremos aqui.
É isso que chamamos de ajuste fino do universo. Mas o que isso significa na prática? Significa que diversas constantes e leis da natureza parecem estar calibradas dentro de faixas extremamente estreitas que tornam a vida possível. Por exemplo, a constante cosmológica, a responsável por controlar a expansão do universo. O valor observado é incrivelmente pequeno, algo como 1 parte em 10 elevado a 120, ou seja, um valor de precisão infinitesimal. Se esse valor fosse ligeiramente diferente, ou seja, se fosse um pouco maior, o universo se expandiria rápido demais e as galáxias não se formariam. Se fosse um pouco menor, o universo colapsaria rapidamente sobre si mesmo. Sem esse ajuste extremamente preciso, não haveria estrutura cósmica alguma. A constante gravitacional é outro exemplo impressionante. Seu valor é de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma por segundo ao quadrado. Pode parecer só um número aleatório qualquer, mas o que importa nele é o seguinte: esse valor está numa faixa extremamente delicada. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, pouco mais de uma ordem de grandeza, as estrelas colapsariam facilmente. A pressão interna aumentaria drasticamente e elas queimariam seu combustível nuclear muito rápido. Agora, se a gravidade fosse um pouco mais fraca, a matéria não se condensaria adequadamente e as nuvens de gás não colapsariam para formar estrelas, o que por sua vez implicaria na inexistência de galáxias. O equilíbrio entre a gravidade e as forças internas das estrelas é tão sensível que uma variação de cerca de 1 parte em 10 elevado a 36 na intensidade relativa já seria suficiente para impedir a existência de estrelas estáveis como conhecemos, pois a gravidade precisa estar em equilíbrio com outras forças fundamentais. Se esse equilíbrio fosse alterado, mesmo que levemente, o universo colapsaria ou nunca formaria estruturas complexas. Mas não para por aí. No nível subatômico, temos a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A primeira é responsável por manter os núcleos atômicos unidos. Se fosse ligeiramente mais fraca, aproximadamente 5%, prótons e nêutrons não se ligariam e, consequentemente, não existiriam elementos além do hidrogênio. Por outro lado, se ela fosse ligeiramente mais forte, aproximadamente 2%, a fusão nuclear seria descontrolada. Praticamente todo o hidrogênio viraria elementos pesados rápido demais. A força nuclear fraca, porém, regula processos como o decaimento radioativo e as reações no interior das estrelas. Se fosse alterada, ficando um pouco mais fraca, estrelas não produziriam elementos pesados. Por outro lado, caso fosse mais forte, as estrelas queimariam rápido demais. Em ambas as situações, não haveria carbono, oxigênio ou ferro. Por fim, há também a razão entre as massas do próton e do elétron. Essa proporção é de aproximadamente 1836 para 1. Se mudasse, os elétrons não orbitariam corretamente os núcleos e as ligações químicas seriam instáveis. Consequentemente, moléculas complexas como o DNA seriam impossíveis. Agora perceba que tudo isso significa: não estamos falando de uma ou duas coincidências, mas sim de vários parâmetros independentes, todos ajustados dentro de margens extremamente restritas. Mude qualquer um desses fatores, mesmo que minimamente, e o resultado é um universo sem estrelas, sem matéria organizada, sem química complexa e, por conseguinte, sem vida. E isso nos coloca diante de uma questão inevitável. Esse nível de precisão é fruto do acaso ou aponta para algo mais? Porque quanto mais entendemos a estrutura do universo, menos ele se parece com algo aleatório e mais ele se parece com algo intencionalmente estruturado. Além disso, quando saímos da escala do cosmos e entramos no interior das células, descobrimos algo ainda mais surpreendente. A vida não é apenas matéria organizada, ela é baseada em informação. E esse é o ponto central do argumento do design inteligente. Mais especificamente, irei tratar aqui da versão conhecida como argumento da origem do código genético. Quando analisamos a estrutura do DNA, percebemos que ele é composto por 4 bases químicas: adenina, representada pela letra A, timina, representada pela letra T, citosina, representada pela letra C, e guanina, representada pela letra G. Essas bases funcionam como um alfabeto. Assim como letras, que formam palavras,
Essas bases se organizam em sequências de 3 letras conhecidas como códons, que carregam instruções. Essas instruções são usadas para construir proteínas, ou seja, para construir o próprio organismo. Mas o mais impressionante não é apenas que existe informação, é que essa informação apresenta 4 características típicas de um sistema linguístico. Primeira, o código genético possui redundâncias. No DNA, diferentes sequências podem codificar a mesma coisa. Por exemplo, o aminoácido leucina pode ser codificada por 6 códons diferentes: UUA, UUG, CUU, CUC, CUA e CUG. Ou seja, várias formas de escrever a mesma instrução. E isso não é algo trivial. Se ocorrer uma mutação, por exemplo, em CUU para CUA, a proteína continua sendo formada corretamente. Essa redundância torna mais resistente a erros do sistema. Segunda, o DNA segue regras gramaticais rigorosas. As sequências não podem ser organizadas de qualquer maneira. Por exemplo, existe um códon de início específico, geralmente AUG, que indica onde a leitura deve começar. E existem códons de parada, como UAA, UAG e UGA, que indicam onde a instrução termina. Além disso, o código é lido em blocos de 3 letras. Se você desloca a leitura por apenas uma base, toda a sequência perde sentido. Por exemplo, na frase em inglês, "The cat ate the rat", se você muda o alinhamento, a frase vira um completo caos. Da mesma forma, uma pequena mudança na leitura do DNA pode destruir completamente a função da proteína. Terceira, o DNA passa por um processo real de tradução. A informação não é usada diretamente. Ela é transcrita do DNA para o RNA e depois traduzida em proteínas por estruturas chamadas ribossomos. E aqui está o mais impressionante. Cada códon corresponde a um aminoácido específico. Por exemplo, AUG, metionina, UUU, fenilalanina. Existe um verdadeiro código de correspondência simbólica. Isso é muito parecido com a tradução entre idiomas. O sistema celular literalmente lê, interpreta e executa instruções. Quarto, o sistema possui mecanismos reais de correção de erros. Durante a replicação do DNA, erros acontecem, cerca de 1 a cada 100.000 bases copiadas. Mas a célula possui sistemas de revisão e esses mecanismos reduzem o erro para algo como 1 em 1 bilhão. Além disso, existem sistemas de reparo que detectam e corrigem falhas após a replicação. Sem isso, as mutações se acumulariam rapidamente, a informação genética se degradaria e a vida não se sustentaria. E isso é extremamente semelhante à revisão de texto, correção ortográfica e verificação de código em programação. Ou seja, uma espécie de preservação ativa da informação. Agora perceba o que isso significa. Não estamos lidando apenas com moléculas interagindo por acaso, e sim com um sistema que não apenas carrega informação, mas se comporta como uma linguagem estruturada e funcional. O que nos leva à questão central: de onde vem essa complexidade? Porque a nossa experiência nos mostra que sistemas codificados com regras e significado sempre têm origem em mentes inteligentes, com propósito, intenção e finalidade. Se reunirmos tudo o que foi apresentado até agora, o quadro que emerge é profundamente difícil de ignorar. Vimos com São Tomás que o próprio movimento da realidade exige ato puro, que a ordem das causas aponta para uma causa primeira e que a contingência de tudo que existe exige um ser necessário, um fundamento que não apenas existe, mas que sustenta a existência de tudo a cada instante. Depois, com o argumento cosmológico de Callan, vimos que o próprio universo teve um começo e, portanto, exige uma causa que transcenda o espaço e o tempo. Em seguida, constatamos que as constantes fundamentais da natureza não estão aproximadamente certas. Elas estão precisamente calibradas dentro de margens extremamente estritas, sem as quais não haveria universo estruturado e nem vida.
E por fim, ao olharmos para dentro da célula, encontramos algo ainda mais impressionante: um sistema codificado que apresenta características de linguagem, com regras, tradução, redundância e correção de erros. Agora, observamos essa convergência. A filosofia aponta para um fundamento necessário, a cosmologia aponta para um começo, a física aponta para um ajuste extremamente preciso e a biologia aponta para uma informação estruturada. Não estamos lidando com uma linha única de raciocínio isolada, mas com múltiplos caminhos independentes que convergem para a mesma direção. E essa direção é clara: a realidade não é autossuficiente, ela aponta para algo além dela mesma. Diante disso, duas coisas precisam ser ditas com honestidade intelectual. A primeira, a ideia de Deus não é irracional. Ela não é um salto no escuro nem uma explicação preguiçosa. Pelo contrário, ela surge como uma conclusão filosófica robusta, com uma concepção metafísica profundamente coerente com aquilo que observamos na realidade. A segunda, e mais forte, é que a melhor explicação para esse conjunto de evidências é que existe uma inteligência superior por trás do universo. Não um Deus das lacunas, mas um fundamento último do ser, da ordem, da racionalidade e da própria inteligibilidade do universo. Portanto, é preciso reconhecer, no mínimo, que acreditar em Deus não é fugir da razão, é, em muitos aspectos, seguir a razão até suas últimas consequências.